Olá, turma! Vou falar para vocês um pouquinho sobre o material que nós vamos estudar, né, nas nossas aulas de Anatomia e Fisiologia Humana. Então, eu preparo esses slides para vocês, né, em PDF. Eles estão disponíveis tanto na plataforma, né, do colégio, quanto nos nossos grupos. E é importante que vocês leiam esse PDF, né, se aprofundem nos conhecimentos. Então, tudo aquilo que é passado em sala de aula é disponibilizado aqui para vocês fazerem uma leitura posterior e servir de fonte de consulta para vocês fazerem atividades, exercícios e até mesmo na hora da prova. Eu também mando para vocês, né, apostilas, livros completos, inclusive, para otimizar os nossos estudos, mas aqui tem sempre as gravuras que nós utilizamos, né? Anatomia é uma disciplina muito visual, realmente nós temos que acompanhar as figuras para compreender o estudo da anatomia. Então, eu já deixo preparado, toda a aula vai ter, né? Aqui essa parte de introdução, mas para cada sistema sempre tem um slide, e não é necessário que vocês imprimam todos esses materiais, mas é necessário que vocês tenham aí guardado com vocês, no celular, se tiver um computador, esses materiais que vão ser úteis para vocês aí na jornada ao longo do curso, certo? Então, aqui nós podemos ver, né, nossa parte introdutória, parte aqui de introdução e conceitos, a parte das definições de anatomia e fisiologia humana, tá? Que nós conversamos durante as aulas, na sala de aula, tá? Então, toda a parte, né, tanto de texto quanto de gravuras, ela fica aqui no slide para vocês. Aqui eu trago também algumas gravuras em cadáveres reais, porque foi muito importante a utilização, ainda é muito utilizado, né, nas instituições de nível superior, o estudo da anatomia humana em cadáveres, né? Então, hoje a gente já tem réplicas, né, da parte óssea, estruturas que são réplicas feitas em resina, em plástico, para fazer o estudo, mas bem lá no início, e ainda hoje em algumas instituições utiliza-se a dissecação e a observação e estudo dessas estruturas num próprio cadáver, tá? Cadáver humanos. Geralmente, quando vai se fazer esse estudo em cadáver, tem todo um procedimento nas faculdades, né? São procedimentos que muitas vezes os alunos não podem filmar, fotografar dentro dos laboratórios de anatomia, e de que forma que as faculdades elas fazem essa parceria para conseguir esses cadáveres. Então, muitas vezes são cadáveres de pessoas que moravam em situação de rua, situação de vulnerabilidade. Esses cadáveres ficam no IML durante um tempo, caso a família ela não procure, né, por esses corpos, ninguém venha reconhecer o corpo, eles são doados posteriormente para as universidades, ou também, se for um próprio desejo da pessoa em vida, ela pode fazer um documento e comunicar à sua família que ela tem a vontade, né, de doar o seu corpo para o estudo da ciência no pós-morte. Então, é dessas duas formas que é feita. E também, se foi instituída aí uma oração ao cadáver desconhecido em respeito e agradecimento, né? Então, deixei aqui para vocês lerem. E é importante que a gente saiba isso porque desde o início dos cursos na área da saúde, desde o início aqui do técnico em enfermagem, vocês estudam disciplina de ética bioética. E nós temos que entender que, uma vez que nós trabalhamos com humanos, nós vamos estar acompanhando, enquanto profissionais de saúde, esse ser humano desde o nascimento até a morte. Então, pós-morte, por mais que aquele indivíduo, né, ali seja um corpo sem vida, nós vamos demonstrar o nosso respeito, a nossa consideração. Então, eu coloquei aqui para vocês, a título de conhecimento, a oração ao cadáver desconhecido. E aqui a gente segue nosso material, né, falando um pouquinho da diferença entre anatomia e fisiologia, que são ciências complementares, se complementam. A anatomia vem sempre falando sobre a posição, a morfologia, que é a morfologia, o formato e a estrutura dos órgãos dentro do corpo humano, né? As divisões ali, onde que está localizado cada órgão, cada estrutura. E a fisiologia, ela vem trazer a função daquela estrutura, tá? Então, anatomia e fisiologia, como já tem outro vídeo aí falando bem sobre a diferença e a forma como elas se complementam. E aqui a gente passa também para os níveis de organização biológica, né?
como que o ser humano é organizado, como que é feita essa constituição. Então, nosso organismo, ele é um conjunto de células, né, que vão se unir e formar os tecidos. Então, células com funções semelhantes, né, elas vão se unir, formar os tecidos. Os tecidos, ao passo, eles vão se juntar e formar os órgãos. Órgãos com funções semelhantes e complementares vão formar os sistemas. Então, aqui na gravura a gente vê ali o exemplo do sistema digestório, né? É formado por órgãos como a gente consegue visualizar ali na imagem: fígado, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Esse é o sistema digestório. E os sistemas em união, né, em equilíbrio, eles vão formar o nosso organismo. Então, é o que a gente chama de níveis de organização biológica, né, níveis de organização do corpo humano, tá?